Pois é, meus amigos, não bastasse a tremenda crise no Golfo Pérsico entre Estados Unidos e Irã, outra crise não muito divulgada, não muito difundida, está tomando volume, tomando corpo. É uma crise entre a Arábia Saudita e Turquia. Ontem, um alto funcionário da Arábia Saudita se reuniu nos Estados Unidos com um alto funcionário do governo americano. Conversaram sobre vários assuntos relacionados ao embargo econômico ao Irã, conversaram sobre a coalizão marítima dos Estados Unidos no Golfo Pérsico, mas também sobre a Turquia. A Arábia Saudita disse para os Estados Unidos que está simplesmente cercada pelo exército turco. Bem, vou fazer um parênteses. A Turquia tem sido um problema para os Estados Unidos há algum tempo. Enquanto todos achavam que, com a subida de Erdogan ao poder e sua boa relação com Washington, a Turquia entraria definitivamente na civilização ocidental, vamos dizer assim. Mas não foi bem o caso. Em julho, na metade de julho, a Turquia lembrou os 3 anos da tentativa de assassinato a Erdogan. E nesses 3 anos, depois da tentativa de golpe de Estado, uma tentativa frustrada, o governo turco, a partir de Erdogan, tem se recolhido. A Middle East Eye trouxe uma matéria dizendo que a Turquia, trouxe uma matéria no dia 5, dizendo que a Turquia está cada vez mais solitária, agindo cada vez mais como o famoso lobo da estepe. É um país muçulmano, de maioria muçulmana, mas não está alinhado com outros países muçulmanos. É um país que pertence à OTAN e reivindica a sua presença na OTAN, mas não está alinhado com a OTAN. É um país que pertence à Europa, mas não está propriamente alinhado com a Europa. A Turquia recebe 2 bilhões de euros por ano por causa de um acordo de migração com a União Europeia. Pois bem, a Turquia anunciou a suspensão do acordo migratório com a União Europeia, justamente depois de ter recebido a última cota de 2 bilhões de euros. A Turquia está alinhada com os Estados Unidos, mas compra o sistema de defesa russo S-400. Outro detalhe, a Turquia é um país muçulmano, mas está tentando garantir a liberdade das minorias. Erdogan, há poucos dias, participou da pedra fundamental de uma igreja siríaca em Istambul. A Turquia tenta proteger lá, no seu território, as minorias religiosas, embora seja um país muçulmano. E outro detalhe, a Turquia tem deixado os curdos um pouco à vontade, ou melhor, não tem atacado tanto os curdos, exceto os curdos alinhados com os Estados Unidos, principalmente aqueles que participaram de missões na Síria. Por tudo isso, a Turquia é um grande ponto de interrogação. É europeia, mas não é europeia. É islâmica, mas não está alinhado com nenhum outro país islâmico. É da OTAN e não é ao mesmo tempo. Tem aliança com os Estados Unidos, mas tem perseguido turcos que adquiriram nacionalidade americana ou então casaram com americanos. Tem uma boa relação com a Rússia e tem parte de um gasoduto russo em construção que já está em operação em seu território e foi contra, por exemplo, o Grupo de Lima, se opôs a reconhecer Guaidó como presidente interino da Venezuela. Claro que está parecendo que a Turquia tem jogado a seu favor, independente de toda e qualquer aliança, mas ao mesmo tempo muito favorável ou com uma amizade muito maior com a Rússia.
E isso tem sim incomodado e muito os Estados Unidos. E outro detalhe, a Turquia tem bons negócios com Israel, tem boas relações com Israel, mas antes de ontem, Erdogan, numa reunião, disse que não gosta de Israel. Pois é. Bem, o fato é que a Arábia Saudita está sim, e essa é a matéria do Middle West Eyes, de olho na Turquia. Existe um conflito entre a Arábia Saudita e Turquia, principalmente agora, depois que a Arábia Saudita impediu a entrada no país de 80 containers contendo alimentos perecíveis. A Arábia Saudita deixou esses containers por 12 dias na fronteira sob um sol escaldante. Imaginem, containers contendo alimentos perecíveis, 80 deles, vindos da Turquia. A matéria também diz que vários jornais árabes relacionam este plano de interdição da entrada de alimentos turcos na Arábia Saudita como mais um sinal de um conflito aberto que está por vir. Eles citam também a ausência do presidente Erdogan na última cúpula da Organização de Cooperação Islâmica da Arábia Saudita. Outros lembram as tensões entre a Arábia Saudita e a Turquia desde que essa tornou público o assassinato do bilionário Jamal Khashoggi no consulado saudita em Istambul. Esse assassinato ocorreu após 4 outros assassinatos que não tiveram tanta repercussão na mídia. A matéria termina dizendo que são raros, no entanto, aqueles que tratam em detalhe o conflito que opõe os dois estados, apesar de serem dois estados muçulmanos. Ou é raro aqueles que percebem ou analisam o cerco que a Turquia fez à Arábia Saudita com o seu exército, porque hoje a Turquia está presente no Catar, no Kuwait, no Sudão, no Mar Vermelho e na Síria. Sem falar, evidentemente, na ilha de Chipre. Ou seja, a Arábia Saudita de repente se deu conta que está cercada, simplesmente cercada pela Turquia. E foi lá nos Estados Unidos reclamar. A Turquia, por sua vez, recolhida, recordando o 3º ano da tentativa de golpe e assassinato de Erdogan, se julga no direito de ficar bastante esperta com todo mundo, com todos os seus vizinhos, sejam árabes, sejam europeus, sejam os vizinhos mais distantes, como Estados Unidos da América. Uma matéria de Thierry Meysson, especialista em Turquia, publicada na rede Voltaire, termina dizendo o seguinte: tudo isso mostra, de fato, novas perspectivas que não agradam aos Estados Unidos. Desde já, o antigo ministro da Economia, Ali Babacan, e o antigo primeiro-ministro, Ahmed Davutoglu, juntaram-se ao antigo presidente Abdullah Gül, este último que renunciara à rivalização com o ex-parceiro Erdogan durante as eleições legislativas, considera que a derrota do partido de Erdogan nas eleições municipais, o AKP, nomeadamente em Istambul, abre a possibilidade de prevenir a instauração de uma ditadura. Sim, Erdogan está se fechando cada vez mais e é possível, sim, que a Turquia, independente de todos os laços que contraiu, seja por acordos, seja por destino, ou por causa de sua localização no mundo, está cada vez mais fechada e propícia a uma grande ditadura, aos moldes do Irã. Juntos, eles tentam organizar, com a ajuda da CIA, os adversários políticos de Erdogan, uma dissidência no seio do partido de Erdogan. Trata-se,
para um especialista em Turquia chamado Langley alcançar por via eleitoral o mesmo objetivo da tentativa falhada de assassinato do presidente Erdogan em 2016. Portanto, Erdogan está realmente desconfiado, o partido de Erdogan está ainda mais desconfiado, e agora essa tensão entre a Arábia Saudita, que pode também estar financiando a derrocada de Erdogan. Não é à toa que os sauditas estão gritando. É isso aí, meus amigos. A cada rodada que passa, a confusão aumenta um passo. Até depois.